Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então a mais uma aula, a aula 3 do nosso curso de Bioquímica de Biomoléculas. Hoje a aula vai versar sobre tampões. Hoje nós vamos falar do tampão bicarbonato e do tampão fosfato de sódio e potássio. Antes de iniciar a aula, como de praxe, por favor, quem estiver assistindo, vai lá no nosso canal Biologando no YouTube com o professor Wesley, então Biologando com o professor Wesley, e se inscreve no canal, aperta lá no sininho, porque aí você consegue receber notificações de vários vídeos que nós vamos colocando de aulas de bioquímica, tá? Dá um like também que é importante e vai lá no meu Instagram, _Wesley Santana, e lá no perfil você pode clicar em um link que vai direcionar para um grupo de WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp tá o pessoal que está fazendo esse curso de Bioquímica de Biomoléculas, e lá nós tiramos dúvidas e dialogamos a respeito do conteúdo que foi abordado nessa aula, ok? Então vamos à nossa aula. Vamos falar então, começar falando do tampão bicarbonato. Dessa forma, para nós falarmos um pouco do tampão bicarbonato, vamos entender um pouquinho do metabolismo celular. Nós sabemos que existem células aeróbicas e células anaeróbicas. As células aeróbicas, que utiliza-se de oxigênio para fazer o metabolismo, ela de alguma forma tem que obter esse oxigênio. Seja ele através de um sistema respiratório, seja ele adquirido diretamente do ar, existe essa possibilidade. Então essa célula aqui, como exemplo que eu estou colocando, ela está necessitando de oxigênio para fazer o seu metabolismo aeróbico. Mas um dos produtos do metabolismo aeróbico é a produção de gás carbônico. Então veja, eu tenho dois gases envolvidos aí de suma importância no metabolismo, e eu tenho que ter algum sistema que capture e elimine esses gases. Falando um pouco do metabolismo, o metabolismo aeróbico utilizando o oxigênio, nesse caso, utilizando o oxigênio por base, ele tem a possibilidade de gerar ATP. Esse metabolismo aeróbico, se nós observarmos em termodinâmica, a variação de energia de Gibbs, ele é extremamente negativo. Ou seja, ocorre de forma espontânea. Entretanto, se eu pegar o ATP e um fosfato para reagir e produzir ATP e água, você vai ver que essa reação tem uma variação de energia de Gibbs positiva. Ela não é espontânea. Por isso que a célula lança mão de biomoléculas para oxidá-la e transferir ou converter essa energia em ligação química para gerar o quê? O nosso velho ATP. Coloca uma coisa na cabeça de vocês que estão iniciando em bioquímica agora. Não é porque o seu corpo metabolizou glicose, a energia que foi liberada das ligações ali, ela já é utilizada diretamente no seu corpo. Não, ela vai ser utilizada para a produção de ATP, e o ATP é a única forma de nós utilizarmos, entre aspas, a energia que vem oriunda do metabolismo, da oxidação de biomoléculas. Ok? Então, nós temos agora um pequeno problema. Veja, como então obter esse oxigênio, como eliminar esse gás carbônico? O que acontece é o seguinte: existe alguns animais do reino animal, alguns indivíduos, eles não têm sistema elaborado para capturar oxigênio e liberar gás carbônico. Então ele faz por difusão direta. A exemplo quem? Porífero, plateumintes, quinidários. Ele não tem um sistema de fusão indireta. Então ele faz o processo de fusão direta. Captura o oxigênio e elimina o gás carbônico através das suas cutículas, enfim. Bem comum os protoctistas, os protozoários também fazem esse tipo de trabalho. Então esses indivíduos, eles fazem o quê? Muito simples, o oxigênio está passando aqui no ar, que é um meio hipertônico, e dentro dele é um meio hipotônico. Então automaticamente sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso nós chamamos de fusão direta. Tá? Bem assim é o gás carbônico. Depois do metabolismo aeróbico, o gás carbônico tem que ser liberado. Então, no decorrer da evolução, tem que surgir
um sistema que fizesse esse tipo de trabalho. Os mais simples, nesse caso, a difusão direta. No entanto, a partir dos vertebrados, né, por assim dizer, surgiu um sistema mais elaborado de captura de oxigênio e liberação do gás carbônico, oriundo do metabolismo. Nesse caso, surgiu o sistema respiratório. No sistema respiratório, então, há uma possibilidade de fazer uma difusão indireta. Por que indireta? Porque é capturado esse oxigênio pelo sistema respiratório e tem que difundir esse oxigênio para todo o corpo. E é feito isso através do sistema circulatório. E através de quem do sistema circulatório? Através das hemácias, dos glóbulos vermelhos do sangue. Por isso nós chamamos de difusão indireta. Até chegar esse sangue com oxigênio em todos os tecidos, em todos os órgãos do corpo. Isso é bem interessante deixar bem claro. Esses órgãos e tecidos, então, ele vai fazer o metabolismo dele. Aeróbico, para a produção de ATP. Um dos produtos é quem? Nós falamos bastante, o gás carbônico. Então esse gás carbônico agora tem que ser liberado, porque ele é tóxico para o corpo. Então, os tecidos liberam na corrente sanguínea também esse gás carbônico, falando de uma forma geral, e é levado via também corrente sanguínea para os pulmões, onde são eliminados. Então aqui é uma forma de nós diferenciarmos, nesse momento, os indivíduos, os animais, os prototistas, que capturam o oxigênio e devolvem o gás carbônico, oriundo do metabolismo, através de uma difusão direta, dos vertebrados, que fazem o mesmo trabalho, porque necessitam de oxigênio, mas através de uma difusão indireta, porque utilizam o sistema circulatório e células sanguíneas que fazem esse trabalho. Dessa forma, a partir desse ponto, pessoal, tudo que nós vamos falar agora diz respeito a tão somente as células sanguíneas, as hemácias, para nós falarmos a respeito dos tampões, tá? Eu não vou entrar em detalhe de outros animais, vou falar, no caso, dos vertebrados de uma forma geral. Aí surge uma pergunta que provavelmente vocês aí, estão aí, com certeza já sabem me responder. Qual a função da hemoglobina? Já pararam para pensar? Muitos de vocês agora estão pensando assim, bom, a hemoglobina, como você falou na estante, é levar o oxigênio através do sangue para os tecidos, oxigenar o tecido que ele precisa para fazer metabolismo aeróbico e gerar muito ATP, que o nosso corpo necessita desse mediador termodinâmico, né? Então vamos falar a respeito disso mais lá na frente. Mas, gente, vamos tomar um cuidado especial, porque, veja, se eu estou falando do sangue, então vamos falar das hemácias, que são uma das células do sangue. Nas hemácias existe uma proteína especial chamada de hemoglobina. Tudo bem até aí? Essa hemoglobina ela é de fundamental importância para o transporte, principalmente do oxigênio, e a hemácia como um todo, o transporte de gás carbônico. Assim, eu vou aprofundar um pouco mais. Qual é a função, então, das hemácias, da hemoglobina, de uma forma geral? Como vocês provavelmente falaram aí, transporte de oxigênio. Ótimo. Também, ela é importante para a conversão de gás carbônico em carbonato, ou iocarbonato ou bicarbonato. Também é importante para a formação do sistema tampão sanguíneo. Então toda a nossa aula vai girar em torno desses três elementos, né, que é de suma importância para nós entendermos a respeito de tampão. Então, pessoal, veja, a aula anterior nós vimos que o oxigênio é uma molécula apolar, bem como o gás carbônico. Então essas duas moléculas não têm como serem transportadas no sistema sanguíneo da forma que nós encontramos no ambiente, porque elas são apolares. Teoricamente elas são apolares, não vão conseguir se difundir no sangue porque é um meio polar. Então como é que o nosso corpo no decorrer da evolução resolveu esse problema? Ora, meu tecido necessita de oxigênio, todavia ele é apolar, não vai se difundir muito bem no meu plasma sanguíneo. Como é que eu vou retirar do meu corpo o gás carbônico, que eu sei que a única forma é transportá-lo através do sangue, mas também o gás carbônico é uma molécula apolar. Como o nosso corpo resolveu isso no decorrer da evolução? Muito bem. Veja que coisa interessante. No decorrer da evolução, evidentemente, esses sistemas foram resolvidos. E com ele foi acrescentada uma coisa muito significativa.
a formação do sistema tampão. Peraí, Wesley, você está me dizendo que esse sistema tampão que você vai me dar aula hoje tem tudo a ver com o transporte de oxigênio e o transporte de gás carbônico, falando de uma forma grosseira, através da corrente sanguínea? Certamente. Então coloca a partir de agora na cabeça que nós vamos falar, esses três estão relacionados, diretamente relacionados. Beleza. Então vamos falar do primeiro. Que primeiro, Wesley? Vamos falar do transporte de oxigênio através das hemácias, mais especificamente ligada à hemoglobina. Ela vai ser a primeira para nós falarmos, tá? Neste instante vamos entrar no gás carbônico, como é transportado. E por fim, vamos falar do sistema tampão. Mas a aula não é de sistema tampão, não tem como entrar direto sem falar dos outros. Então, veja, a corrente sanguínea, evidentemente, tem vários elementos, vários tipos de células diferentes. Nesse caso, nós vamos se ater aqui somente aos glóbulos vermelhos, as hemácias. As hemácias, gente, quando nova, ela tem um núcleo, quando é produzida na medula óssea. Mas quando ela vai amadurecendo, ela expulsa o núcleo para colocar grande quantidade de hemoglobina. Hemoglobina é essa que é um pigmento, tá? É um pigmento que consegue se ligar com o oxigênio para transportá-lo através da corrente sanguínea para os tecidos. Ah, Wesley, então peraí. O oxigênio sozinho não dá para ser transportado, porque é um gás apolar. Então ele se liga com quem? Com a hemoglobina para fazer o transporte. Cuidado, galera. A gente vê às vezes no livro lá de 7ª série, quem é professor de 7ª série, a hemoglobina que dá cor vermelha ao sangue. Não é bem por aí, não. A hemoglobina, sem estar ligada com o oxigênio, ela tem uma cor vermelha opaca, uma cor bem escura, um vermelho escuro. Entretanto, quando o oxigênio se liga com a hemoglobina, mais especificamente ao ferro que tem na hemoglobina, formando o óxido de ferro 2, nesse momento, a hemoglobina se torna vermelha brilhante. Não é à toa que o sangue arterial ele é muito vermelho brilhante. Por quê? Porque está recheado de oxigênio ligado ao ferro, o tornando vermelho brilhante. Já o sangue venoso, que é pobre em oxigênio, veja, se é pobre em oxigênio, então tem um pouco oxigênio ligado a essa hemoglobina. Por isso que ele tem um tom mais escuro. Quando a gente vai tirar sangue lá para fazer os exames, você vê que o sangue é um pouco mais escuro, porque está pobre em oxigênio. Mas, no entanto, se ele for oxigenado, ele fica vermelho brilhante. Ok? Falando um pouco dessa hemoglobina, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque nós vamos ter aula de proteínas. A hemoglobina é uma proteína quaternária. Por que quaternária? Porque ela é formada por 4 estruturas terciárias, formada por 4 proteínas com estrutura terciária. Então é uma proteína quaternária. Ela tem 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Cada cadeia ele tem uma estrutura chamada grupo M. E nesse grupo M, no centro do grupo M, existe um ferro com oxidação 2+. Então, peraí. Cada estrutura dessa tem um grupo M e cada grupo M tem uma molécula de ferro. Então tem 1, 2, 3, 4. Então ela está preparada quimicamente para receber quem? O oxigênio. Muito bem, entendi a estrutura. Vamos lá para mais uma pergunta, como sempre eu faço. Como ocorre então, qual é o mecanismo de ligação do oxigênio à hemoglobina? Deve ter um mecanismo já elaborado e já decifrado de como ocorre isso aí. Muito bem, realmente tem. E qual seria a resposta, Wesley? É essa. A hemoglobina se liga com o oxigênio de forma cooperativa. Então existe uma cooperatividade de ligação da hemoglobina ao oxigênio. Como seria isso, Wesley? Vou facilitar a sua vida. A hemoglobina, pessoal, a hemoglobina que está aqui, ela não tem tanta afinidade química pela molécula de oxigênio. Por que não tem essa afinidade química? Olha, acompanha comigo com muita calma, ó. Lembra os grupos M? Eles estão aqui no centro da estrutura terciária de cada uma dessas proteínas, como se estivesse um pouco mais escondida. Por ela estar um pouquinho escondida, estou falando de uma forma grosseira, quando o oxigênio encosta aqui, é como se ele tivesse uma repulsão eletrostática. Uma repulsão eletrostática, eu digo uma nuvem de elétron, que tem aqui uma nuvem de elétron do oxigênio, então como se tivesse uma repulsão eletrostática. Então ele não tem tanta afinidade. Claro que tem uma certa afinidade, senão não ligaria. Mas aí vem um grande lance agora, que legal, ó. Quando o oxigênio se liga aqui, ó, no grupo M, mais especificamente no ferro, com a oxidação 2+, quando o primeiro oxigênio se liga,
acontece uma coisa bem interessante. Esse grupo